Vou contar uma história hoje pra vocês, uma história super interessante que fala sobre a nossa própria vida. Uma vez, um menino chamado Manolo, bem gordinho, com as bochechas rosadas, um cara bem legal, ele foi convocado para uma guerra. E aí ele ia passar ali do Brasil até a Itália dentro de um navio de guerra. Só que o Manolo, ele era tão preguiçoso, ele tinha tanto medo de encarar a realidade, de amadurecer. A gente amadurece quando a gente para de exigir coisas pra gente, a gente para de ter desejos, muitos desejos para o nosso conforto, e a gente começa a prover. A gente para de desejar e começa a prover. Nós somos então maduros, porque não somos mais crianças que precisam ser servidas, mas somos os adultos que acabam trazendo para aquela casa todo o sustento que elas precisam, que aquela casa precisa. E aí o Manolo era muito imaturo, era muito bobão, era muito criança. E quando ele é chamado para a guerra, ele cria um negócio na cabeça dele. Ele fala assim, não vou para a guerra coisa nenhuma. Eu estou indo para a Itália comprar biscoitos. E lá vai o Manolo com a cesta de biscoito dele para um lado, para o outro. Enquanto todo mundo estava preparado para embarcar no navio, o Manolo estava lá pensando nas frações de biscoito que ele ia trazer para a titia, para a mamãe, para a amiga dele, etc, etc. E aí esta criatura sobe neste navio de guerra. Eu não sei se vocês sabem, mas os navios de guerra, eles são extremamente perigosos. Por exemplo, no navio de guerra que foi do Brasil até a Itália na Segunda Guerra, morreram 9 pessoas dentro do navio em acidentes domésticos. Então eles estavam limpando, caíam, escorregavam e morriam, porque a tensão era tão grande, os treinamentos eram tão perigosos, eles pulavam na água com as mochilas, com os armamentos, porque o navio está chegando para a guerra. Ele pode ser bombardeado a qualquer momento, então eles têm que fazer treinamentos de evacuação durante a viagem. E nesses treinamentos, em acidentes, limpando o navio, organizando as coisas, morreram só nesses acidentes, dentro do navio, 9 pessoas. E aí o Manolo lá dentro do navio, achando que estava passeando, vivendo a vida, curtindo um passeio na Itália, e ele ficava lá de um lado para o outro, no convés, não ajudava ninguém, não limpava nada, não tinha um sentido naquele navio, enquanto todo mundo estava trabalhando. E aí o fim do Manolo é o pior possível, na hora que eles descem na guerra e vão desembarcar o navio, cada um com as suas armas e correndo para defender aquele território, e o Manolo fica lá desesperado, acaba se machucando gravemente. E aí chega num cantinho e começa a chorar e pergunta o que foi que eu fiz da minha vida para merecer isso. Essa história ela é muito boa porque ela mostra como muitas vezes a gente age em relação à nossa vida. Nós não estamos nessa vida a passeio. Muita gente quer que a gente pense que a gente não tem uma finalidade de vida, uma vocação, que nós não fomos convocados, que nós não temos uma missão. As pessoas querem que a gente viva a vida como se a gente estivesse num passeio, comprando biscoitos, mas no fundo nós temos uma missão muito grave nesta terra e nós estamos numa guerra. Existe nesse mundo o bem e o mal e nós precisamos lutar para construir um reino de bondade, para salvar as pessoas da alienação. Quando nós somos assim, quando nós percebemos que existem pessoas que dependem de nós, existem pessoas que dependem do nosso anúncio, da nossa formação, da aula que a gente dá na internet, dos nossos talentos colocados a serviço, a gente percebe que a gente tem uma função lá no navio. Nós não estamos nesta vida a passeio. A filosofia do Manolo é o hedonismo. As pessoas vivem pelo prazer. Então elas acham que essa vida não é nada, não tem nada para fazer nessa vida. Então elas precisam só aproveitar, viver emoções, viver o prazer. Então elas vão da festa para a comida, da comida para as relações fugazes, relações que não podem ter responsabilidade nenhuma. Então não pode ser nem namoro, é só uma relaçãozinha aqui enquanto tá dando certo. Depois de 3, 4 meses você troca, porque aquela pessoa, você perdeu o interesse por aquela pessoa. Então o Manolo, muitas vezes, ele não é gordinho e rosado, mas às vezes ele é aquele cara do tanquinho, fortão, que vive pra si, que vive no mundo como se ele não tivesse nada, ele não pudesse contribuir com nada, como se o mundo não pudesse pedir dele um certo serviço, o aceite, o aceitar uma convocação. A vida do Manolo ela é muito triste, como a vida de muitos jovens dessa nossa geração, que perderam de alguma forma, estão perdendo a sua vocação, a sua finalidade de vida, o sentido da sua vida, e acabam vivendo uma vida completamente sem sentido, porque de vida, de relacionamento fugaz, a festas muito interessantes,
almoços, aí depois vamos pro pagode, depois vamos fazer outras coisas. Tudo isso, dessa euforia da vida, no final de toda essa euforia, a gente encontra a depressão, a falta de sentido e a tristeza. Então hoje, com esse vídeo, eu quero te convocar a viver as tuas missões, a ser um soldado útil dentro do nosso navio, a anunciar o reino de Deus e a assumir plenamente na tua vida, por mais difícil que seja, por mais importante que seja você amadurecer para ouvir esse chamado, eu quero te convidar a assumir a tua vida e a tua missão. Se você gostou desse vídeo, clica no sininho para você receber as nossas notificações aqui no YouTube. Clique em gostei, me dá o teu like, compartilha o nosso vídeo com o maior número de pessoas e comenta comigo o que você acha do nosso conteúdo. Todas as quintas-feiras nós temos vídeos aqui no YouTube.